Olha, essa não é uma mensagem qualquer. É um apelo desesperado, de amigos para um amigo. Senhor, aquele que você ama está doente. E essa frase tão simples dá o pontapé inicial para uma das histórias mais incríveis sobre amizade, sobre fé e sobre o poder que existe sobre a própria morte. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. Então, para começar, a gente precisa ir para Betânia. E Betânia era muito mais do que um pontinho no mapa para Jesus. Era tipo o refúgio dele, a casa de amigos muito, mas muito próximos. Para a gente entender a força dessa história, primeiro a gente precisa conhecer as pessoas que fizeram de lá um verdadeiro lar para ele. Pensa só, a poucos quilômetros daquela agitação toda de Jerusalém, tinha esse oásis de paz. A casa de Lázaro, Marta e Maria não era só um lugar para ele passar a noite. Era onde Jesus podia ser ele mesmo, um amigo entre amigos. E a amizade ali era tão forte, mas tão forte, que o próprio texto faz questão de dizer, com todas as letras, que Jesus amava aquela família. Pois é, e é justamente por causa dessa amizade toda que o que vem a seguir é, no mínimo, estranho. A notícia urgente chega. Lázaro está muito doente. E a resposta de Jesus? Silêncio. É uma pausa que, nossa, ninguém esperava e que ia testar a fé de todo mundo até o limite. Então, vamos pensar juntos aqui. Em vez de entrar em pânico, Jesus traz uma perspectiva completamente diferente. Ele diz que essa doença não é para o fim, mas sim para a glória de Deus. Ele já está dando a dica desde o comecinho que o que a gente vai ver aqui não é só sobre curar um amigo. Tem algo muito, mas muito maior em jogo. E aqui, gente, a linha do tempo é fundamental. Presta atenção nisso. A espera foi de propósito. Ele fica 2 dias parado. Só depois começa a viagem. Cada hora que passava, a esperança lá em Betânia ia diminuindo. Quando Jesus finalmente chega, já se passaram 4 dias. Naquela época, 4 dias depois da morte, já era. Não tinha mais o que fazer. Era tarde demais, sabe? Bom, quando Jesus finalmente aparece em Betânia, o clima é pesado. É um luto profundo. E é aqui que a história chega no seu ponto mais emocionante. De um lado, a gente tem a dor real, palpável da perda. Do outro, a chegada daquele que se diz a própria vida. E aí, o que será que acontece quando essas duas realidades batem de frente? Essa fala é da Marta, e nela, nossa, dá para sentir uma mistura de uma fé gigante com uma tristeza profunda. Ela acredita no poder de Jesus para curar, mas está lamentando que esse poder não chegou a tempo. É basicamente a voz da dor cobrando o amigo que demorou para chegar. E aí vem a resposta de Jesus, que é uau, monumental. Ele não diz, eu vou ressuscitar seu irmão. Ele diz, eu sou a ressurreição. Ele muda completamente o nível da conversa. Não é mais sobre um milagre específico, é sobre quem ele é. O ponto central aqui é esse, ó. A solução não é o que ele faz, é quem ele é. Sabe aquele que é o versículo mais curto da Bíblia? É esse. E talvez seja um dos mais profundos de todos. Jesus chora. Mas por quê? Ele sabia que ia trazer Lázaro de volta. Ele não está chorando de desespero. Ele está chorando de empatia. Ele sente a dor dos amigos dele de verdade e chora junto. É a maior prova da sua humanidade e do seu amor. E agora, chegamos no momento que todo mundo estava esperando. A gente está diante do túmulo, o símbolo máximo de que tudo tem um fim. Parece que a morte deu a palavra final, né? Mas tem uma voz que está prestes a virar o jogo completamente. Olha só a sequência dos fatos. Primeiro, uma ordem bem prática, tirem a pedra. Depois, a conexão com a fonte de todo o poder, em oração. E aí sim, vem a ordem direta, com uma autoridade absurda, não para a morte, mas para o próprio Lázaro. A voz que criou tudo chama ele pelo nome. E o resultado? É isso aí. O impossível acontece. Lázaro, que estava morto, agora está ali, vivo, na frente de todo mundo. Mas olha que interessante a última ordem de Jesus. Desamarrem ele e deixem ele ir. A ressurreição foi o milagre de Deus, mas a volta para a vida, para a comunidade, precisava da ajuda das pessoas. É como se fosse um convite para todo mundo participar. Ok, Lázaro voltou à vida. Fim da história? Longe disso. Esse milagre é chamado de sinal por uma razão bem específica. Ele está apontando para algo muito maior do que só trazer um corpo de volta à vida. Afinal, qual é o significado real por trás de tudo isso?
Esse quadro aqui ajuda a gente a entender tudo direitinho. A amizade íntima mostra o lado humano e a compaixão de Jesus. A morte do Lázaro acaba sendo uma espécie de prévia da própria morte e ressurreição de Jesus. E o milagre em si, bom, ele não é o ponto final. Ele é um sinal, uma placa apontando para quem Jesus realmente é, a própria ressurreição e a vida. Claro que uma coisa desse tamanho não ia passar batido, né? Teve consequências sérias. Para muita gente que viu, foi a prova final. Passaram a acreditar nele na hora. Para outros, foi a gota d'água, o que selou a decisão de condenar Jesus. No fim das contas, é impressionante pensar que, ao dar a vida para Lázaro, Jesus meio que acelera o processo que levaria à sua própria morte. Então a gente volta para a pergunta inicial, né? Qual é, afinal, a promessa de vida que essa história toda nos oferece? Talvez não seja a promessa de que a gente nunca vai sofrer ou perder alguém, mas sim a promessa de que, mesmo no meio da dor mais terrível, a amizade faz diferença, a empatia cura, e que sim existe uma voz que é mais forte que a morte. A história de Lázaro sugere que a vida verdadeira não é apenas evitar o fim, mas viver com uma esperança que vai além dele.